Novamente com Marcelo Gonzaga. Hoje falaremos sobre a obra O Pequeno Príncipe, obra escolhida pelos nossos seguidores no grupo de WhatsApp. Então, quem não faz parte do grupo do WhatsApp, quiser fazer parte, pede aqui nos comentários, eu mando o link, tá bom? Então, é uma obra, acho que uma das mais conhecidas, né? Acho que é até mais conhecida do que a que a gente falou na semana passada, que foi o Senhor dos Anéis, me arrisco a dizer, né? E por muito mais tempo, e também com não menos importante, eu diria, em termos de lições, que é muito interessante, né? Eu reli essa obra aí essa semana, fiquei encantado como tá cheio de sutilezas, né? Cheio de sutilezas, e é uma obra relativamente curta, dá para ler acho que em menos de 2 horas, quem lê rápido, talvez menos de 1 hora dê para ler. Eu tô com essa versão aqui, que eu vou enfiar na minha frente, tá? Aqui, talvez, aqui, ó. Uma versão bem ilustrada, bonitinho, tudo certo. E é isso, vamos passar pela obra. Eu tenho várias notas aqui para perguntar para o Gonzaga. Quem tiver perguntas, mandem no chat também. Quem está vendo gravado, deixa aqui nos comentários e a gente vai respondendo de algum jeito, a gente vai responder você, tá? Então, Marcelo, boa noite. Boa noite a todos. É nóis. É nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, acho que primeiro a gente pode falar um pouquinho do próprio autor, né, o Antônio Saint-Exupéry, né, jornalista e aviador, né, então ele escreveu inclusive várias obras que todas, pelo que eu vi aqui, todas elas têm a ver com essa coisa da aviação, né, então obras, e ele tinha não só ele era piloto, mas ele era correio, né, que era uma profissão extremamente perigosa na época, né, desaparecia, morria dezenas, centenas de aviadores todos os anos, inclusive a morte dele também foi assim, né? Ou pelo menos o desaparecimento, né? Eu já ia te Não corrigir. foi, Morte não, não dá para desaparecimento. saber. Às vezes, sei lá, né? Vai ver, ele descobriu como ir para outros planetas e foi, né? E largou a gente aqui, né? Descobriu como encontrar lá o tal do Pequeno Príncipe, né? O fato é que ele desapareceu 2 anos depois de ter escrito a obra e 1 ano depois da obra ter sido publicada. Escreveu a obra enquanto ele ainda estava nos Estados Unidos, né? E foi esse o desfecho, pelo menos da participação pública dele, né? Então, é... bom, é isso daí. Vamos lá, Gonzaga. O que você tem para dizer geral sobre a obra aqui, antes da gente entrar nos detalhes? Como você falou, né? Ela é uma obra épica no sentido de famosa, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Se eu não me engano, ela tem tradução para acho que 500 línguas e dialetos, é um negócio assim, absurdo. Ela deve ter sido traduzida até para línguas extraterrestres. Então, eu acho que depois da Bíblia é a obra mais traduzida que nós temos aqui neste planeta, né, e nos planetas que o Pequeno Príncipe visitou. É uma obra, como você mesmo também falou, razoavelmente curta, então não tem grande assim, dificuldade para ler, e ela é tida como uma obra, vamos dizer assim, muitos têm muito carinho, né, pelo Pequeno Príncipe. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, um professor meu de biologia dizia que ele era o livro dele de cabeceira, que ele lia pelo menos ali uma vez por semana ele lia O Pequeno Príncipe. Pelo menos com a idade dele, eu já teria decorado o livro há muitos anos. Ele lia com essa Isso é uma coisa frequência. curiosa. É uma obra que quem gosta lê muitas vezes, né? Interessante. Porque ela é curta o suficiente para talvez não lembrar palavra por palavra, mas lembrar todo o enredo, né? E Sim, ainda eu assim a gente vai lá e lê de novo, né? só li uma vez e consigo dizer o enredo Você, inteiro. você falou, inclusive, que leu e viu o filme do Senhor dos Anéis tantas vezes, né? Então isso É verdade. é curioso, né? Não, mas eu de Como fato decorei o filme. Eu sabia as falas de todos. Do primeiro filme eu sabia todas as falas durante a primeira hora e meia eu sabia. estragou toda o elemento surpresa, né? Mas acho que, não sei, né? Todo mundo que se não conhece, pelo menos já deve ter ouvido falar, vai contar a história do encontro, né, entre um aviador, né, que tem ali que cai no meio do deserto, né, e ele encontra um menino, né, um príncipe, que eles se conhecem e eles vão conversando a respeito das suas experiências. É mais o príncipe contando as experiências dele e o aviador vai fazendo perguntas que não são respondidas, né? Isso é uma das características que ele fala do Pequeno Príncipe.
É aquele que não responde as perguntas que são feitas a ele. Ele não mas responde e ele não desiste de nenhuma E ele pergunta não também. desiste de nenhuma das Isso é perguntas que ele muito faz. engraçado, Exato. né? É muito engraçado como isso. Assim, a impressão que eu tenho é que ele está sempre representando a criança, né? E os outros estão sempre representando o adulto. O que eu não consegui captar de imediato foi a Flor. O que, que a Flor está representando ali na história, né? Não sei se é algum amigo, algum. Qual que é o Em símbolo, né? relação ao príncipe ou Em em relação ao inspiração? príncipe. Ah, tudo, né? Porque ali a flor era uma novidade, né? O planetinha dele, o que crescia lá era o baobá, né? Que se crescesse ia destruir o mundinho dele, porque é muito grande. Agora, ali de repente apareceu uma flor que ele nunca tinha visto, né? Que ele nunca tinha ouvido falar, inclusive. E a flor se apresenta dizendo que ela era a única espécime do universo, né? Então a flor para ele era uma coisa absolutamente ali nova, preciosa. E quando ele vai muito tempo depois, né, lá no final da história que ele está na Terra, ele descobre um canteiro de rosas, né? Ele fala aquela flor mentirosa. Ela não era a única porcaria nenhuma. Ela é Né, uma flor super comum. Isso, e fala que não se pode confiar nas flores, né? É Isso. muito bom. Agora, Mas a aparentemente a gente. inspiração da flor Sim. foi da esposa dele, né? Acho que Sim. chamava Consuelo, a esposa do Antoine de Saint-Exupéry. E ali tem uma frase que ele fala a respeito da flor, né? Quando ele fica ali pensando que ele não devia tê-la abandonado, aquela coisa toda, que parece que é muito referente à situação dele, que era eu não devia ter prestado atenção nas coisas que ela falava, mas sim nas coisas que ela fazia, Isso. né? Então, ali a lição de vida que ele teve com a flor, que é uma coisa que o encantou, né? No caso do príncipe, ficou encantado com aquilo, ele se apaixonou por ela e ele acabou sendo um pouco vítima do jogo da flor, né? Que ficava ali, eu preciso disso, eu preciso daquilo, senão eu vou morrer, não sei o quê, e fazia as críticas e ele ficava chateado, mas fazia porque ele estava cativado pela flor. Isso que você falou, né? Não observa o que fala, mas o que faz, também pode ter uma raiz pelo fato do autor ser católico, ter sido católico, né? Inclusive, esse elemento, né, do catolicismo está presente nas obras. Pelo que eu pesquisei aqui, todas elas carregam ensinamentos. Ele escreveu várias obras, especialmente sobre aviação, né? Mas Sim. ele acaba usando esse elemento do catolicismo nas suas obras. Na hora que eu li essa questão do olha o que faz, mas não tanto o que fala, eu lembrei dessa coisa, né? Que você tem que avaliar a pessoa pelas obras, né? Aquela questão, o que a pessoa está fazendo, entregando de fato ali para os outros, né? Então tive essa impressão também, né? Mas acho que a rosa é o elemento ali mais enigmático em termos de símbolos, né? Sim. Pelo menos é o que é menos explicado, né? É. Na referência ali do príncipe, porque ela, para ele, representa esse enigma, né? O enigma do outro. O primeiro outro que ele tem acesso, né? Que causa essa perplexidade é a rosa. E é Porque curioso também o fato dela ser tão comum, que ele descobriu depois, e mesmo comum ser especial. Porque, né, o fato mas dela isso ser. ele só aprende com a raposa. Só aprende com a raposa, exatamente. Mas a gente podia tentar seguir a ordem aqui, né? Que, Então, inclusive. eu tava tentando, Maurício, mas aí você me pergunta da rosa, cara. É verdade, foi culpa minha. Deixa Bom, então vamos eu. fazer o seguinte: eu vou passar Vamos no rapidinho aqui começo. pelo enredo principal, depois a gente vai voltando e fazendo os apontamentos, aí eu faço a minha crítica geral que ninguém vai gostar. Beleza? Eu já recebi uma reclamação aqui no meu WhatsApp. Você foi falar da flor, Maurício. Pô, desculpa, pessoal. É que eu tava querendo falar dos personagens, inclusive podemos falar do próprio narrador, né? Mas eu vou deixar com você aí, porque senão eu já vi que Não, o meu, vamos. A gente vai voltando o aos meu poucos raciocínio não é depois. linear. Meu raciocínio é não linear. Já perceberam, né? Bom, aí é o tal do aviador que tem um desastre, que, já que a gente está cortando, né? É um meio relato autobiográfico, porque isso aconteceu com o Antoine de Saint-Exupéry também, né? No deserto do Saara, só que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de um amigo e ele também ficou desidratado e quase morreu. Foi salvo miraculosamente. Então, é uma história parecida aqui. E aí eles vão contando as suas experiências de vida e o menino vai dizer que ele veio de outro planeta, né? Que é um planeta que tem o tamanho de uma casa.
Inclusive, ele fala uma coisa curiosa, né? Que ele ele um dia conseguiu ver, acho que 47 vezes o pôr do sol num mesmo dia. Né? Seja lá o que o dia significa para ele nesse sentido. Né? Então, eles identificaram ali como o asteroide B612. E se vocês forem procurar, vocês vão ver que depois dessa história tem um monte de asteroides fazendo referência ao Pequeno Príncipe. Tem um chamado Pequeno Príncipe, tem um outro que eu esqueci como é que chama, e tem um que tem um nome em francês e em hexadecimal, que significa B612. Então, o pessoal ficou ali empolgado com a história. E ele foi fazer uma viagem, né, pelo universo para conhecer a vida por conta de uma experiência que ele teve com uma flor. Né? Então foi o começo, pô. Mas depois a flor, né, aparece várias vezes. Então, ele ali cuidava da vidinha dele até que um dia, né, quando ele estava cuidando para os baobás não crescerem, que são as ervas daninhas do planeta dele, cresceu, na verdade, um arbusto pequeno e de lá saiu uma rosa, né, que ele não identificou ainda que era uma rosa, mas ele vai descobrir depois. E essa rosa trouxe para ele uma série de perplexidades e ele resolve, então, por conta da experiência, que para ele, a princípio, foi uma experiência dolorosa, né, com a rosa, ele resolveu conhecer o mundo e largou a rosa lá no planeta. E aí ele foi conhecendo outros planetas, que também eram pequenos como o dele, e habitados por uma única pessoa, né, que eram o rei, depois ele vai pro... Deixa eu ver se eu vou ter que colar nessa, não vou lembrar de todos. O rei, depois ele vai para o vaidoso. Depois o bêbado. O bêbado, isso. Depois era o homem de negócios. Isso. Depois o do que acendia a lâmpada. Acendedor de lampiões, sim. Isso. E acho que depois ele vai para o geógrafo, né? Isso, depois ele vai para o planeta Terra. São todos planetas individuais, só tem uma única pessoa. E depois o geógrafo, que é o que tinha o maior dos planetas desses todos que ele tinha visitado, o geógrafo fez a referência do planeta Terra, que é o que ele vai visitar por último. Né? E ele vai usar todos esses personagens para dizer o que tem na Terra. Né? Então tem aqui um trecho que na Terra tem 111 reis, 7 mil geógrafos, 900 mil homens de negócios, 7 milhões e 500 mil acendedores de lampiões, 311 milhões de homens vaidosos. Né? Ele fala, bom, tem mais ou menos então 2 bilhões de adultos. Né? Então ele faz ali um apanhado da humanidade toda com essas 6 figuras que ele conheceu nessas viagens interplanetárias. Sim. E na Terra ele conhece uma cobra, né, que a cobra oferece para ele uma forma de voltar ao seu mundo de origem, uma raposa, que a raposa é importante, que vai ser a primeira amiga que ele faz, né, e que vai ensinar para ele talvez a coisa mais importante da história. E depois ele conhece esse aviador e fica com ele durante 8 dias, mais ou menos, até que ele consegue, de alguma maneira, retornar ao planeta dele com a ajuda da cobra. Né? Então a coisa é mais ou menos assim, nos termos, assim, vamos dizer, fáticos, né, da história, faltando ali o elemento, vamos dizer assim, que recheia, né, de conteúdo moral e de ensinamentos. Mas então, já pulando para algumas conclusões, eu particularmente, né, obviamente que eu não vou falar isso, né, do topo da colina, da Torre de Marfim, né, que todo mundo vai ter que aceitar inquestionavelmente o que eu vou falar. Este livro não é um livro para crianças. Né? Este é um livro para adultos. Com certeza. Principalmente. Eu tive essa impressão também. A criança vai se divertir, como aquela ideia, né? Ela se diverte com coisas, com essas imagens, né? Pô, um planeta de uma pessoa só, uma árvore gigante, tem o lance do chapéu, que o aviador desenha um chapéu para uma cobra, que é muito interessante, né? Clássico, né? É um elemento clássico na história. E a cobra abre e fecha a história, né? A criança se diverte com essas coisas. Uhum. Mas a mensagem ali não é para criança, ela não vai entender a sutileza da amizade, a princípio, ela não vai entender quase nada, porque as lições, pelo menos como eu compreendi, né? As lições dadas pelo Pequeno Príncipe são para adultos que esqueceram o que é ser criança. Exatamente. Né? Então, a criança não vai entender porque ela sabe o que é ser criança, ela é criança. Né? E o adulto que a princípio... não vale para nada, né? Essa provocação não serve para nada para criança.
Exato. Agora, o adulto que está ali preocupado com o mundo dele, inclusive eu tomei várias notas aqui, depois eu vou ler uns trechinhos do livro para você ir comentando, né? A gente comentando, e ele vai criticando, meio que cutucando aquele adultos são sérios, o mundo é quase que o mundo dos adultos, né? Ele Sim, é viaja uma pelo crítica ao mundo dos espaço, né? É. É uma crítica ao mundo. Então, As 6 figuras que o príncipe acaba conhecendo, né? Eles são uma demonstração do que ele enxerga que é o tal do mundo dos adultos. Né? Ele já começa falando isso, a história abre com ele dizendo a experiência dele de criança, né? Do aviador, de justamente que ele fez um desenho de uma cobra que estava com um elefante, né? Digerindo um elefante. E perguntava para as pessoas, você tem medo disso? E as pessoas ficavam impressionadas, por que ela teria medo de um chapéu? Né? Porque o desenho parecia um chapéu. Depois ele teve que desenhar a cobra no raio-x, né, para mostrar que tinha um elefante dentro dela. Cobra e as aberta, pessoas... né? Hã? A cobra cortada, aberta, né? Que ele fala. Isso. E as pessoas questionavam por que ele estava desenhando isso que não fazia sentido. Então, ele falou que abandonou uma carreira de pintor, que talvez fosse bem sucedida, de artista, né? Porque as pessoas não deram ali as respostas adequadas. Porque os adultos não sabem prestar atenção nas coisas importantes, né? Que essa questão é muito trabalhada também, o que é realmente importante. As Ele crianças coloca dizem... aqui, ele fala assim, ó, os adultos nunca entendem nada sozinhos e é cansativo para as crianças ter sempre que lhes dar explicações. Eu achei muito bom isso daí. Sim. Ele inverte E isso de fato totalmente. acontece. De fato acontece. Agora, há algumas coisas que pelo menos me incomodaram na leitura, que é o seguinte, você vai notar que o próprio príncipe não fala e não se preocupa com as coisas que ele diz que são coisas de criança. E várias vezes ele faz comentários muito mais próprios de um adulto fazer. E presta atenção em coisas de adulto. Né? Então, parece que o livro ele tenta criar uma divisão mais ou menos estanque entre o mundo do adulto e o mundo da criança, mas ele próprio não consegue fazer isso e ele tem que fazer uma mescla, que é uma mescla que de fato existe. Né? O mundo da criança e o mundo do adulto, eles não são dois universos completamente separados. Eles têm muitos pontos de interseção. O que eles não podem é dominar e suprimir o outro completamente. Né? Porque senão o que acontece? Você tem uma criança que não cresce ou um adulto que rejeita parte da vida, né? E parte da realidade, inclusive. Então, esses dois movimentos de fato são problemáticos. Ele questiona um deles, né? O adulto que se fecha no seu próprio mundo. Quem gosta muito desse tema é o próprio Lewis também. Né? O C.S. Lewis acha essa posição, né, do homem que se fecha em si mesmo enquanto adulto, né? Ele acha isso absolutamente ridículo. Eu lembro, você comentou disso acho que uma das primeiras lives que a gente fez. Sim. Você falou que o homem, o adulto que quer se mostrar maduro o tempo todo é um sinal de imaturidade, não um sinal Só a criança se preocupa em ser uma adulta. O adulto já é, né? Para que ele vai fazer isso? Então, normalmente os escritores de fantasia que lidam muito com essa, vamos dizer assim, essa crítica, né, que aquilo não é literatura de verdade, ainda mais porque nós temos, já faz algum tempo, né, na literatura, uma valorização muito maior do realismo, né? Então esses autores têm alguma dificuldade de defender a dignidade daquilo que eles estão fazendo, né, enquanto literatura de fato. Então, mas aqui você tem essa dificuldade, eu achei, né, de mostrar essa mescla com um pouco mais de tranquilidade. A crítica que ele faz é uma crítica absolutamente importante e real, né, que é o adulto que rejeita aquilo que não é a vida e a experiência e a perspectiva do adulto. E ali ele coloca um menino que pode muito bem ser entendido de inúmeras formas, pode ser inclusive o ele menino, né, ele está conversando com ele menino, e está tentando levar em consideração essa experiência infantil como uma coisa importante. Né? Ele próprio diz, ele vai relatando na biografia dele, como ele teve que se tornar chato, né, e desinteressante para que as pessoas o ouvissem e o aceitassem. Agora, ele próprio, isso é interessante, pelo menos eu estou convicto que foi feito de propósito. Ele próprio, no contato com o príncipe, se mostra um adulto como os outros. Ele fala isso. Ele você parece um adulto, né? Isso. Assim, ele comenta alguma coisa dessa. Sim, o príncipe fala para ele, né? Uhum. Quando
o príncipe Você foi o fala único... como. Ele fala, você fala como um adulto. Isso. E o príncipe foi o único que conseguiu enxergar a cobra e o elefante, né? Sim. E ele vai desenhar o cabrito lá, que foi a grande dificuldade dele. Me desenha um cabrito. E ele sempre desenhava cabritos com algum problema. Esse é muito velho, esse é doente, isso é um bode, não é um cabrito, né? E ele desenha uma caixa. Ele escreve assim: esta é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela. Ou seja, eu até anotei aqui, né? Ele ficou sem paciência naquele momento, porque ele estava Sim. mexendo ali no motor, tentando soltar um parafuso, alguma coisa assim, e não estava conseguindo. E o Pequeno Príncipe lá faz o desenho aí do. No seu era cabrita, na tradução que eu li é carneiro, enfim, um bichinho desse aí. E aí ele tava em. Desenha pra mim, como se fosse uma coisa super importante. Falei, daí quando ele fala, não, eu tô preocupado com coisas sérias, você fala como um adulto, né? Acho que foi nesse momento. Uhum. Enfim, aí ele. Deixa eu me livrar aqui do que essa criança quer. Eu vou desenhar uma caixa e ele se vira, né? Já que ele usou. Tá aí. Imagino que ele quiser. E ele, eu até tive a impressão que foi nesse momento que ele percebeu, ele começou a entender como que funcionava o mundo daquela criança. Porque a hora que a criança ficou feliz, né? O Pequeno Príncipe ali ficou feliz com o desenho da caixa, fala, agora é do jeito que eu queria. E Sim. aí teve esse lampejo aí de, agora eu tô começando a entender a cabeça desse Que personagem, né? não Foi era bem diferente da interessante. cabeça dele. Por Pois é, quê? Quem que conseguiria dizer que tinha um elefante dentro daquela cobra? pois é, É exatamente. impossível. Né? Agora, a criança consegue olhar uma coisa, criar essas inúmeras hipóteses e tratá-las como se aquilo fosse uma hipótese, tanto como Normal. qualquer outra. Né? Não é aquela, isso aqui é ridículo, então não vou levar em E consideração. ele, e Não. ele vê o desenho como se fosse o próprio carneiro. Ele vai levar o desenho pro planeta dele e ele estava preocupado ali, como que o carneiro ia comer a rosa, se vai comer o baobá, não vai comer o baobá, o que Sim. que ele faz. Então ele trata como se fosse real. E era um desenho de um carneiro num papel. Nem isso, era uma caixa, né? E essa vai gerar uma reflexão importante, que Sim, é o da necessidade dos espinhos. exatamente. Né? Que aí ele É começa a falar verdade. dos espinhos, por que, que as flores têm espinhos? É aí que ele fala, não me venha com coisas que não são importantes, né? Estou preocupado com coisas importantes. O menino fica ofendidíssimo, né? Essas besteiras que você está chamando de importantes que não tem importância nenhuma. Agora, as flores têm espinhos há milhões de anos. Né? Isso é obviamente importante. E a própria flor depois vai dizer para ele, né, que ela é autossuficiente porque ela tem espinhos para se defender dos É verdade. animais, né? Sendo que Aquela o coisa. cabrito carneiro aí poderia comer a flor normalmente, né? Então, Sim. então para que tem espinho se não pode, se o cabrito vai e come do mesmo jeito, né? O carneiro aí, sei lá, que bicho que é original aí. Não, mas é praticamente o mesmo bicho, tanto faz. Aí, mas então o livro todo é um conjunto de reflexões nesse sentido, Sim. né? Que vão trazendo essa, bom, pelo menos é uma tentativa, né? De fazer com que os adultos, as pessoas, retornem a essa experiência da infância para levar aquilo em consideração de novo. Né? É um apelo a que não se perca essa visão, essa perspectiva, essa pureza. A própria cobra fala isso, né? Do que o menino é puro. Né? Então, agora, aí, né, eu tô vendo aqui nos comentários também, aparece, as crianças, elas têm alguma, não sei, não saberia dizer, né, porque eu nunca apresentei o livro para nenhuma criança e fiquei ali depois para descobrir o que ela achou, né? Mas ela não passou por uma série de experiências que são relatadas aqui. Né? Então, se você, eu acredito, se você for perguntar para uma criança o que ela aprendeu com esse livro, não sei se ela vai aprender alguma coisa. Mas tem uma série de imagens que são imagens interessantes, né? Tem a questão das conversas com os animais, tem a própria lição da raposa, que é uma lição importante, Sim. né? Que a gente não consegue ver o que é realmente É que essa importante. lição ela tá escrita, né? Tá Sim, explícita, essa ela tá tá como se explícita. fosse uma fábula. Quase é a moral da história ali. Sim. Exatamente, a moral da história, inclusive, faz parte das fábulas. Era de praxe escrever a moral da história, né? Não, nesse E, ponto, ela tá com obviamente que só esse trecho, né? Porque se for sim, considerar o livro todo, ele é uma noveleta, né? Você tem os animais falantes, você isso. tem o episódio curto, que é de uma cena praticamente, e a moral da história dada de forma explícita. Né? Isso, Então, no exatamente. caso da raposa especificamente, aparece isso em todas as questões. Eu só achei curioso, né? Bem curioso, diga de passagem, a escolha
dos animais que foram representados. Porque os animais são a cobra e a raposa, que, assim, tradicionalmente, são sempre vistos como animais problemáticos, como animais traiçoeiros, né? A cobra é venenosa, usando até o imaginário do cristianismo. A cobra é aquela que tentou Eva no paraíso, né? Que fez com que Eva caísse. E a raposa, por conta da experiência que a própria raposa relata no livro, né, ela caça as galinhas e ela é caçada pelos homens em consequência, sempre é um animal muito ligado à astúcia, mas à astúcia no sentido negativo, né, ao engodo, ao embuste, Então, à sabe, mentira. eu vou te dizer um negócio. Não sei se Manda. vocês sabem aqui, né, quem está seguindo a gente da Tutora está produzindo um livro em parceria com, agora me deu um branco aqui o nome, mas enfim, a gente está fazendo um livro sobre as virtudes. E a gente está aqui, eu não sei se é arriscado eu compartilhar a tela que dá uma bagunça, mas eu vou tentar. Vamos lá. Não vai se deixar abater, né? Ah, cara, já deu tanta coisa inusitada já aconteceu aqui nessas lives. Acho que Aí, ó, aqui, ó. parece que tem. Esse aqui é um exemplo, né, do que a gente está produzindo, né? A Rebeca está fazendo para nós. E aqui tem a cobra, né? Você vê que tem o desenho da cobra. E aí eu tentei entender aqui, pô, qual que é a da cobra? Porque você tem aqui a lupa, você tem a coruja, você tem a cobra. E aí eu tive essa ideia que você falou. E aí, quando eu perguntei, veio aqui esse elemento bíblico, né? Que pode também ter sido a inspiração do Saint-Exupéry, porque, né? Por conta do catolicismo que a gente falou. Só que, na verdade, a serpente também evoca o conselho bíblico aqui, né? Seja prudente como as serpentes, aqui, Sim. Mateus capítulo 10, versículo 16. Então eu fiquei com essa dúvida aí, né? Se nesse caso, levando em conta o elemento, né? O fato dele ter sido católico, se realmente a cobra não tem essa conotação igual a gente mostrou agora. Não, mas o símbolo, né, ele sempre é plurívoco, ele sempre tem muitas possibilidades É, de exato. interpretação. A cobra também é usada no caduceu de Mercúrio, né, como um símbolo da cura, da medicina, porque o Exatamente. veneno, o veneno nada mais é do que um remédio aplicado na quantidade errada, Então, né, ou mas vice-versa. ele acaba entrando também com uma prudência, né? Essa questão do conselho, da prudência, né? Pode ser na ideia da Agora, medicina, né? Não como engodo, né? Pô, não que não tenha isso na medicina, né? Mas não diria que é no símbolo original. não, sim, sim. O problema da cobra tem muito a ver com a questão do veneno, né? Mas de Sim. qualquer maneira, a próprio conselho dela, né? É o conselho venenoso. A É. língua da cobra é bifurcada, né? Porque ela, ao mesmo tempo que diz uma coisa, diz outra, ou que insinua um caminho, tem uma outra possibilidade. Então tem muitas possibilidades nesse sentido de interpretação. Mas o Sim. próprio príncipe, no final do livro, quando o aviador faz questão de acompanhá-lo até o final, ele fala: não quero que você vá porque a cobra é má Ah, então ele. Sim. e ela pode atacar sem motivo nenhum. Está escrito mais ou menos assim, né? Pelo mero prazer ali, pela própria vontade, ela simplesmente ataca e o aviador que tinha visto a cobra tinha, pelo menos, identificado que era daquelas cobras que matava em curtíssimo tempo, né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção. Se o próprio príncipe, né, disse que a cobra era má, ele se serviu dela, né, ela não estava fazendo um bem para ele naquela medida. Então tem uma série de coisas ali interessantes e curiosas para refletir a respeito. E a raposa, como falei, né, que sempre é a espertalhona, ela tem sempre uma conotação de ladino nas fábulas, né? Que rouba, que é espertinha, que engana, que mente. Ali foi a primeira amiga dele, né? E que deu o conselho, vamos dizer assim, o conselho mais importante do livro, que é aquele que é mais repetido, inclusive, que é o que o coração é o que diz a verdade. Tá? Sim. O... Eu vi aqui que perguntando dos baobás, né? Acho que, É, acho que é um elemento de mais cômico, né? Porque é uma árvore gigantesca, né? E é muito interessante porque ele pergunta se os carneiros podem comer baobás. E ele fala que não, porque eles são muito grandes. Aí ele fala, pô, mas quando ele tá crescendo, ele não é tão grande.
Então daria para comer, né? E outra, né? Aí que o aviador ele fica até meio assim, puxa, ele tem razão, né? Não parei para pensar. Você vê como assim, o elemento lógico nas crianças às vezes é muito claro. E a gente que tenta simplificar para se livrar da pergunta. Eu tive um pouco essa impressão, né? Parecia que, como ele estava numa situação ali de extremo desconforto, né? Preocupado com a água, com o avião, com a viagem, ele meio que tentava se livrar às vezes, mas não dá para você se livrar de uma questão de uma criança. A criança que tem uma pergunta, ela deve ser respondida. Isso também é uma coisa que eu acho bem interessante, né? Isso ele deixa bem claro, né? Essa acho que foi inclusive a afirmação mais repetida no livro, que ele não desistia de uma pergunta. E é muito interessante, porque ele está dizendo basicamente que as crianças são naturalmente curiosas, elas querem conhecer o mundo, querem entender o mundo. E assim, a gente também vê, né, hoje em dia, crianças que simplesmente são desinteressadas, ou seja, perde um pouco essa natureza de se interessar por tudo e começa, na verdade, a se interessar por nada. Isso é um problema, né? Um problema. Quer dizer que aquela curiosidade natural dela foi suprimida, né? Foi cancelada muitas vezes a ponto dela desistir. Então esse é um sintoma que eu diria bem importante de se observar nas crianças. A gente às vezes quer se livrar daquele monte de pergunta nada a ver, né? Ou às vezes umas perguntas filosóficas que a gente não faz ideia de como responder, nem ninguém, mas ficar simplesmente cancelando aquele, suprimindo a curiosidade, com certeza é muito pior, né? Eu fiquei com isso me E chamou essa atenção. o livro também foi escrito na década de 40. Uma criança que naturalmente é curiosa, para aprender sobre as coisas, ela tinha que um pouco explorar o mundo em que ela estava inserida, né? Ela tem que sair, ela tem que descobrir, ela tem que procurar. Hoje nós temos uma condição muito diferente dessa, né? Onde as crianças aprendem desde cedo, se isso é verdade ou não, né? É outro problema, que elas conseguem aprender o que elas quiserem sem se mexer praticamente. Né? Elas têm o universo inteiro de informações à disposição de um dispositivo eletrônico. Então, a curiosidade delas já fica imediatamente arrefecida só com essa informação. Sim. Não é aquela história, você precisa desbravar o mundo para descobri-lo, para admirá-lo, para conhecê-lo. Era o que você quiser, basta, né, perguntar para o computador, que o computador responde para você. Uhum. Então, não há curiosidade que sobreviva a essa facilidade tremenda de ter uma resposta. Fácil acesso, né? Na verdade, essas facilidades elas acabam piorando algumas capacidades cognitivas. Isso já foi Sim, observado, né? Você vê na época que tinha o teatro grego, né? As pessoas decoravam as peças, elas eram inclusive escritas para serem decoradas em uma exibição. isso, é uma Então, exibição. hoje em dia, o que acontece? Com o tempo, inclusive, agora dá para anotar num papelzinho. Então o cérebro já ficou, opa, tô livre dessa de decorar tudo isso. E com o tempo isso foi reduzindo. Hoje em dia é muito difícil alguém que decora telefone. Até pouco tempo atrás a gente decorava números, né? Telefone, sabe de cor o número de familiares. Hoje em dia não precisa, tá ali tão fácil. A nossa capacidade vai sendo, quanto menos você exige da próprio cérebro, do própria capacidade do corpo, inclusive, menos você vai ter. Então, quanto menos Sim. exercício você faz, mais fraco você fica. Quanto menos você exercita a memória, menos memória você tem. Isso, inclusive, vale para curiosidade. O fato de ter, como você disse, né? Em um clique você consegue descobrir qualquer coisa, para que você vai lembrar? Por que você vai decorar uma receita de bolo? Como é que tira a mancha de não sei o que da roupa? Se você A gente perde essa capacidade e transfere para a máquina. Agora, o que a criança não tem condição de entender e ninguém avisa é que uma mera coletânea de informações não forma um conhecimento. Né? Então, não importa que ele tenha, vamos dizer assim, acesso a todas essas coisas, se aquilo não se torna algo da É vida útil dele, para algo alguém, né? vital. Tem que ser útil para alguém, senão não é conhecimento, né? Na Senão, prática. o computador era, né, já a entidade mais inteligente do universo, praticamente. Né? O computador é Isso. um estúpido, ele não faz absolutamente nada. Por mais que, né, o chat GPT invente perguntas e textos, né, ele faz aquilo por combinações de algoritmos ali, né? Não é um ato de inteligir nada, pelo menos não ainda. Agora, ainda sobre os baobás, né? Eu não sei se há um significado simbólico sobre o baobá em si, mas eu procurei algumas coisas e vi que ele é interpretado no Pequeno Príncipe como uma referência ao nazismo. É uma coisa que tem que ser eliminada desde pequena, desde cedo.
né? Então você, no caso ali, o Pequeno Príncipe, ele teria que caçar, né, dentro daquelas inúmeras coisas que eram plantadas. Quando ele percebesse que um baobá estava nascendo, ele tinha que retirá-lo e jogá-lo fora imediatamente, porque no caso do planeta dele, que era um planeta muito pequeno, um único baobá destruiria o planeta, né? Tanto que ele mostra ali uma imagem, né, de um planeta onde o sujeito era preguiçoso e 3 baobás destruíram o planeta todo. Aí ele mostra ali o desenho dos baobás, que o menino depois ainda tira sarro. Esse desenho é muito bom. Então, é uma possível interpretação, né? Mas ele dá uma interpretação até mais genérica no próprio livro. Ele fala: em todos os lugares existem as plantas que são daninhas, né? Que são problemáticas. Só que, dependendo do lugar onde ela está, é uma planta ou outra. No caso dos planetinhas insignificantes ali de pequenos, o baobá era uma coisa absolutamente destruidora, né? Em Ele outros pode ser lugares, outras simplesmente plantas. representar o mal, né? Assim, simplesmente o mal ou alguma coisa negativa, um vício, né? Qualquer coisa assim, porque por exemplo, você tem um hábito ruim, alguma coisa, constantemente você precisa dar manutenção. Inclusive ele tinha lá, tinha vulcões Sim, que, 2 ativos e um inativo. inativo, e ele tinha uma preocupação constante com aquilo ali, ou seja, tudo bem, ele servia para alguma coisa, servia para aquecer, mas ele se preocupava especialmente justo com aquele que não funcionava, ele pode funcionar um dia. Então ele tem ali um zelo, né, como se ele estivesse cuidando ali do próprio mundo, com aquele cuidado, né, tomando cuidado com a... Parece, tive essa impressão de que ele estava falando das virtudes, né? Você tem que ser cuidadoso, você tem que ali olhar, cuidar do que é seu, não deixar estragar. E os baobás representam simplesmente, ó, se você largar, se você for indiferente aos problemas que surgem na sua vida, eles podem destruir o seu planeta ali, né? Mais ou menos essa que é a ideia que eu captei. Essa que você falou do nazismo, eu não tinha, não me passou pela cabeça realmente. Não, isso aí, obviamente, são pesquisadores da obra, né? Porque eu também, a princípio, eu achei que a lição anterior já tinha sido suficiente. Não É, só desse ponto que você falou, mas mais da relatividade do mal. isso, é. As coisas podem ser más para algumas pessoas e não para outras, dependendo da circunstância onde elas estão, né? Porque dentro Boa, até da cosmovisão do cristianismo, o mal sempre é algo relativo. Não há mal absoluto, porque senão era você colocar alguma coisa em contraposição a Deus. E Deus não tem contraposição possível, né? Ó, quem apareceu aqui, ó, prestigiando a nossa live, Mioto. Saudades, hein? Faz muito tempo que a gente não troca ideia. É bom ter você aqui conosco assistindo. Por que não participando também, né? A gente podia combinar. Eu gosto muito do Mioto. Né? Super Então, legal. Então, eu achei que essa perspectiva do mal ser relativo, porque o que os baobás fazem de mal na Terra? Né? A princípio, nada. Né? Eles não sim. representam um mal, nenhum perigo para a Terra. Aqui a gente tem outras plantas que são consideradas daninhas. Agora, lá no planeta dele, aquilo era extremamente problemático, né? E em outros planetas análogos ao dele. Então, é uma questão, isso sim, você identificar aquilo que é ruim, que é mal, e, perfeito, trabalhar para impedir que aquilo cause um dano irreversível, E o inclusive. baobá, né? Uma vez que ele cresce assim na terra, tudo bem, ele não representa um problema aqui na maneira como ele colocou. Mas é uma planta que se você deixa É uma grande árvore para gigante, pô. é gigantesca. Uma árvore Aqui na gigante. frente da minha casa tem uma árvore que. Como é que é o nome dessa árvore? É gigantesca, ela tem raízes sinistras, destrói o terreno inteiro e ela é protegida. Então você não pode derrubar a maldita da árvore e ela vai levantando a sua casa pouco a pouco, destruindo tudo. E assim, é um problemão agora. Quando ela é pequenininha, não é um problema. Agora, quando fica grande, assim como os vícios, né? Um Uhum, pouquinho sim. tudo bem, um pouquinho tudo bem, mas se aquilo crescer, você não vai conseguir mais resolver o problema, né? Como destruir o planeta. 3 vícios, digamos assim, destruíram o Uhum. planeta lá, que ele desenhou. Não, e isso até na nossa mente a gente faz isso, né? Os vícios têm uma hora que eles ficam tão grandes e tão significativos que a gente baixa leis que não podem mexer mais nele, né? Mas eu Sim. sou preguiçoso há tanto tempo, só que eu não posso mexer, não sei nem me identificar mais se eu começar a ser muito ativo, né? Então a gente acaba se ganhando, tendo carinho ali pelas coisas. Bom, Sim. e aí o livro, né, vai trabalhar muito essas coisas que, apesar, né, dele questionar nesse ponto, são coisas da vida de adulto.
né? Que é a perda, o remorso, a verdadeira consideração das coisas. A criança não tem essa preocupação porque ela já age dessa forma, né? Aquilo para ela é um momento de descoberta, de apreço, de afeição, né? E ela não precisa reaprender essas coisas porque ela ainda está neste processo, né? Agora, o adulto não, né? Ele precisa rever essas coisas para retomar esses sentimentos, ele retomar essas vivências e valorizar aquilo, ou pelo menos devolver, né? Dar de novo o valor que essas coisas sempre tiveram. Tá? Então, o menino também vai se, vamos dizer assim, retomando esses valores, sempre lembrando da tal da rosa. Né? A rosa que ele, depois, com o passar da história, percebe que abandonou. A Sim. rosa, quando ele estava saindo, se arrependeu, né? Falou, não, eu não devia ter falado aquelas coisas, né? Presta atenção no que eu faço, não no que eu falo, mas o menino já estava querendo viver a vida. Uhum. E então aí as fofocas, né? Quando ele vai para a Terra e descobre ali que há outras rosas, né? Que aquela rosa não era a única. Isso foi comparado, inclusive, à vida pessoal do Antoine de Saint-Exupéry por causa da infidelidade dele, né? Então, aquela que seria a rosa que era a esposa, ele, quando foi para a Terra, descobriu que não era uma só que existia, né? Eram outras. Era uma espécie bastante comum. Mas ele depois aprende a valorizar porque era aquela que ele tinha apreço e afeição e não as outras. As outras Mas eram você só falou da meras infidelidade, rosas você está falando do autor? do autor. Sim. Ah, isso aí eu não sabia, hein? Eu falei que era hora da Que... fofoca, né? Ah, hora da fofoca, entendi. Você pesquisou, né? Leu e pesquisou. As fofocas literárias são sempre relevantes nessas horas. Exatamente, é a melhor parte. Então, acho que a gente podia tentar comentar aí nos últimos minutos, as últimas 2 horas da nossa live, comentar aqui aqui a minha a Angela lembrou, a minha sogra lembrou que é a paineira que está aqui na frente da minha casa. Mas então duas, inclusive. Deve ter lá uns 30, 40 metros de altura esse Que treco isso? aqui para é ridículo. Enfim, tá destruindo todas as casas e você tem que só aguardar a sua casa ser destruída também. Bom, você vai ter uma casa na árvore, né, daqui a Pode pouco. ser. Você olhou só. Inclusive, é uma planta que chega a ter raízes de até 100 metros da onde está o tronco, né? 100 metros de distância. Ela Caramba. vai bem longe. Então, é bem, bem legal ter uma dessa na frente da própria casa. Vamos lá. Primeiro planeta, vamos comentar aqui pouco a pouco, porque tem umas coisas bem interessantes. E aí a gente comenta rapidamente, né? Primeiro planeta é o Rei. Né? O Rei, eu acho que eu estava perguntando aqui para minha filha que leu recentemente sobre qual que ela gostou mais, né? E eu nem lembro, acho que ela não foi específica, não, mas assim, o primeiro planeta é o Rei, que foi o que eu gostei mais. Eu achei mais engraçado, porque ele é um monarca que na cabeça dele ele manda no mundo inteiro, no universo todo, só Mas que ele ele só dá só, ordens razoáveis. só dá ordem sensata, ele só dá ordem sensata. Então, assim, ele basicamente fala, ele te dá a ordem daquilo que você já ia fazer. Porque é sensato. Ele falou assim, mas é muito. Inclusive, eu te faço a pergunta aqui, quer ver? Eu até separei o trechinho aqui, ó. Cadê? Onde está esse negócio aqui? Ó, se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em uma gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem estaria errado, ele ou eu? E ele coloca essa reflexão, é muito engraçado, porque ou seja, ele só pode, deve se exigir de cada um o que cada um pode dar. Bem razoável, né? Uhum. Você não pode, se você pede o impossível, a pessoa não vai conseguir fazer. Tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são sensatas. Então, assim, ele só pede aquilo que a pessoa vai fazer. E é razoável, né? De certa forma. Então, eu fiquei assim, pô, interessante esse raciocínio, né? Porque você vai pedir alguma coisa que a pessoa não é capaz de fazer, você não vai ser obedecido. Então, que tipo de poder você tem se não pode ser obedecido? Então, ele faz esse joguete com as palavras, achei bem interessante. Sim, mas a ordem que ele dá, o menino não obedece, né? Não obedece, mas ele muda a ordem. Então, mas aí a questão é, ele não dá ordens de coisas que são possíveis. Ele dá ordens, vamos dizer assim, elas são, na verdade, não são ordens, né? Elas são nesse sentido, elas são
disfarces, né? A ordem é um disfarce. Claro, com É um certeza. disfarce justamente da covardia, da própria incapacidade dele de exercer a sua autoridade, né? Então, para não ser desmentido, ele só reafirma coisas que já existem e já acontecem. Então, a autoridade não tem nenhuma nesse sentido, né? A autoridade quem tem aí sim é Deus, Isso, que se falar o sol vai parar de funcionar, o sol para, né? Ah, com mas não é da certeza, com natureza certeza. dele. Não importa. Mas Deus mandou. Então, mas o lance aqui é que a impressão que eu tive é que cada planeta é uma crítica ao Sim, mundo dos com certeza. adultos. Então, nesse primeiro, ele está basicamente criticando essa necessidade de controle e de exercer poder, né? Sim. E ele coloca como primeiro planeta, né? Ele já vai de cara, né, falando do Inclusive em poder, relação né? às crianças, Exatamente, né? E ele né? se incomoda, o que você falou. O Pequeno Príncipe não obedece, ele se incomoda com aquilo. Sim. Ele dá um jeito ali de não parecer que é a criança que está no controle. Porque, bom, como assim, né? Todo mundo obedece ele por ser tão sensato, né? E é Uhum. engraçado essa maneira ele se diz sensato, né? Ele se coloca essa Sim. você está pedindo Mas coisas. é a E questão a do gente faz vício, isso o né? tempo todo, né? A gente faz isso o tempo todo com as crianças. A gente pede coisas para ela Uhum. achando que aquilo é sensato. Porque senão não pediria, né? Mas será que realmente a gente consegue fazer isso? Sim, e a questão é, a gente não tem como, né, afirmar se a coisa é sensata ou não a priori, né? Mas a gente tem que conseguir exercer a autoridade mesmo assim, Uhum. né? Então é um outro problema, porque o vício nunca vai se apresentar enquanto vício. Ele sempre vai se justificar para que ele seja, obviamente, tolerado, né? Se você se convence que algo que você faz é ruim, é pérfido, é nojento, não faz sentido, você não consegue tolerar aquilo em você mesmo. Então, as pessoas normalmente têm duas alternativas: a normal e a que todo mundo faz, né? A Sim. normal é, uma vez detectando um problema, você resolve. A que todo mundo faz é fingir que aquilo não existe, né? E como é que você finge que aquilo não existe? Dá nomes diferentes, né? Então, como é que você dá nome, né, diferente? Como é que você resolve um misto de impotência com covardia com uma necessidade de poder? Você dá ordens sensatas, né? Porque assim você não precisa mudar a sua posição. Você transforma o mundo todo, né, para parecer que aquilo que está fazendo é razoável. Na verdade, não tem razoabilidade nenhuma, né? Qual que é? O pessoal acha que dar ordens, né, ter autoridade é uma coisa boa e benéfica. Ela é uma coisa extremamente difícil, né? Obedecer é muito mais fácil do que mandar. Porque Com quem certeza. manda arroga para si a responsabilidade daquela ordem. Se você der uma ordem que seja de fato insensata, boa parte da responsabilidade é sua que deu a ordem, né? Então, junto com o saber obedecer, que é uma coisa que a gente exige, né, especialmente dos filhos, nós temos que saber dar ordem, saber mandar, né? E essa autoridade tem que ser construída de uma forma positiva, não de uma forma Uhum. É, negativa. É isso essa tem que muito. a gente pensa em negativa no sentido de violência, mas não necessariamente. Esse rei tem uma forma totalmente negativa de construir uma suposta autoridade, tanto que ele não tem autoridade nenhuma, né? Sim, sim, isso tem muito a ver, né? Inclusive, hoje a gente lançou, né, um curso novo na Tutora que fala muito essa questão da autoridade. E tem muito a ver com planejamento, né? Você tem que saber o que você quer, saber ali se é possível ou não é possível, quais são os meios para chegar ali. É toda uma reflexão, não é simplesmente dar ordens, né? Seja inteligente, seja rápido, seja coma comida, tome banho, é uma série de ordens. Então a gente, inclusive na chamada, a gente coloca, não é ser um educador, criar bem um filho, não é simplesmente ter um filho que obedece todas as ordens. Porque será que é por aí, né? Tanto na qualidade de obedecer, será que isso é suficiente, quanto na qualidade, na posição de dar essas ordens? Será que a gente sabe tudo que tem que ser feito, né? Uhum. Que é muito é uma reflexão muito profunda, né? Logo nesse primeiro planeta aí dá para ficar um tempão refletindo sobre isso. Bom, podemos ir para o próximo aí? Tem mais alguma Vamos coisa? passando. Aí depois vem o Beleza, então. vaidoso, né? Vaidoso, que esse é um personagem muito engraçado também, porque ele basicamente quer ser enaltecido. Ele não tá nem aí para a criança, né? E o Pequeno Príncipe a gente já percebeu que ele é bem insistente nas perguntas, mas ele não tá nem aí. Ele simplesmente, ele até fala aqui, né? O vaidoso não ouviu,
os vaidosos nunca ouvem senão os louvores, né? Falando quando eles batem palma, né? Até no filme é bem clássico, né? Que toda vez que ele bate palma, ele tira o chapéu. Uhum. Ele bate palma, ele tira o chapéu e fica nessa coisa, tipo, obrigado, obrigado. Isso também é uma crítica muito clara, né, ao mundo dos adultos, nessa questão de você quer ser bem visto pelos outros, especialmente pelas crianças. Você quer que seu filho veja você como um homem importante, uma mãe importante, um pai importante, né? Essa é bem clara. Isso daí foi bem fácil de decifrar, né? Tanto que depois, quando ele vai falar do que a Terra é composta, é o que tem o maior número de representantes, é o dos 300 e vaidosos. tantos milhões de vaidosos, né? Ou seja, estão Sim. preocupados com a própria imagem, né? Bom, esse é um planeta relativamente simples. O mais sem graça, na minha opinião, foi o próximo, que é o lar do bêbado. Mas o bêbado tem uma coisa curiosa ali, um paradoxo. Ele bebe para esquecer o quê? Que é bêbado. É, Ele, Exato, ele, ele quer esquecer a vergonha de ser bêbado. Então exato. ele. Que assim, de certa forma é bem interessante, né? Porque. Bom, comenta você aí. Porque, não, mas o que é interessante aí é a perspectiva contraditória da bebida. Né? Ele bebe para esquecer a vergonha de beber. Não era mais fácil não beber? Sim. De certa forma, Mas essa é a perspectiva do adulto também, que eu estava falando, né? A gente cria subterfúgios para que a gente não abandone aquilo que a gente teve carinho, né? Os nossos defeitos, os nossos problemas, porque assumir, né? Que a gente faz a coisa errada, que tem ali um problema, uma dificuldade, qualquer coisa, já é um ato de coragem, de responsabilidade, que é difícil de fazer. Tá? Especialmente se você, além de admitir, quer resolver. Aí é um passo, nossa, quase que milagroso. Ali, essa perspectiva do bêbado mostra um paradoxo, que é um paradoxo interessante. Porque o que ele está fazendo é o motivo mesmo dele sentir vergonha. Né? E isso não faz parar. eu lembrei do Homer Simpson, ele tomando cerveja, fala cerveja, né? A causa e a solução de todos os meus problemas ali. É quase isso. Ou o que eu fico brincando, tecnologia veio resolver os problemas que não existiam antes dela. Exa- E mesmo assim a gente fica produzindo cada vez mais. Exatamente. É um problema contraditório porque para a criança que está vendo o adulto, muitos dos problemas do adulto são contraditórios. Sim. Porque a hora ele fala, ué, não é mais fácil fazer outra coisa? Né? É que nem o adulto que reclama todo dia que vai trabalhar. A criança fala, ué, não é só não ir? Porque De é certa óbvio. forma, né? Faz outra coisa, então, pelo amor de Deus. Isso É é bem muito curioso, idiota até isso que você está fazendo. porque os adultos já têm hábitos bons e ruins, né? Os vícios e as virtudes aí já meio estabelecidas. Então é muito difícil pra gente, por exemplo, pô, eu tenho o hábito que eu tô tentando aqui superar de todo jeito de comer um doce depois do almoço. Eu tô tentando cortar esse negócio por várias razões. E meu filho olha e fala, mas é só não pegar o doce, não é só não enfiar o doce na boca. Eu até brinco com um amigo meu, tá tentando parar de falar, mas não é só não botar o cigarro na boca. Parece tão óbvio, né? E para as crianças às vezes é, porque elas não têm ainda esses vícios, esses hábitos tão enraigados. Da mesma maneira que ela tem essa dificuldade de ver um problema que o pai tá ali, por exemplo, pô, não come o doce, ué. Elas também têm dificuldade de criar os próprios hábitos Sim, de lembrar de escovar o dente, lembrar de arrumar a cama, lembrar dos hábitos. Por que tem que lembrar de um hábito? Porque não é hábito, né? Porque não, se fosse hábito, não precisaria exato. lembrar, né? Não está informação. Então, ele deixa bem evidente. É um capítulo bem curto, justamente parece que para mostrar essa E, contradição, né? e esse raciocínio é um raciocínio que muitas vezes funciona na criança. Quando ela fala, não é, mas isso aqui não é não sei o quê, não é só não fazer. A criança ela para e fala, droga, né? É só não fazer. É fácil de pegar a criança no pulo nesse argumento, que é um argumento que ela entende, porque para ela é mais ou menos assim. Né? Não tem grandes complexidades, e aquilo não traz inúmeras consequências. A gente muitas vezes se perde nas consequências e causas das coisas. Né? A criança não tem uma capacidade, inclusive, de pensar com tanta distância temporal assim. Então, para ela, as coisas Sim. são relativamente simples. Né? Então, ali, o bêbado que bebe para esquecer a vergonha de beber, né, para ela uma circunstância esquisitíssima. Ele não gostou muito do rei. Né? O vaidoso, ele achou engraçado no começo, porque o vaidoso, né, tinha uma resposta mais interessante, mas logo depois ele cansa. O bêbado, ele falou: esse aqui é o pior de todos. Né? Nada faz sentido. Não tinha nada ali que. Tanto que o capítulo em si é mínimo, né? Tem Super curto. 20 linhas.
Tá, o próximo aqui é o Homem de Negócios. Esse também é bem interessante, né? Esse eu acho que ele dá uma enfatizada na quantidade, inclusive, de texto, né? Onde vive o Homem de Negócios. Que ele fica fazendo? Contando estrelas. Por quê? Ele não Porque sabe nem o nome. ele não sabia o nome da estrela, mas se ele contar e anotar num papel e guardar na gaveta, aquela estrela é dele. Por quê? Porque ninguém pensou antes, aquela estrela é minha, então se ele faz isso primeiro, então é dele. Então ele tá juntando posses, né? Uhum. E o que você faz com essas estrelas? Nada, são minhas. É muito curioso isso também, né? Ele É a simplesmente quer crítica ser mais. dono das coisas que não têm utilidade prática. Aqui é a crítica mais clara da questão da importância das coisas. Sim. Né? Você perder a importância das coisas para ficar preocupado com a insignificância. Então ele só contava, guardava num cofre o papelzinho com o número, né? Ou E ficava seja, por isso mesmo. aquilo não servia para nada, nem para ele, nem para ninguém, e o tal do tempo que ele não podia gastar com outra coisa era um tempo totalmente improdutivo, inútil. Né? Sim. Então, ali isso traz essa perplexidade, né? Por que está gastando aí essa questão do Sim. importante e do não importante? E é uma jornada em que o Pequeno Príncipe está buscando a importância. O que é importante? Ele tem ali a visão dele, mas o que ele vai fazer durante a jornada? Ele vai visitar o mundo dos adultos, vários planetas onde vivem adultos, para tentar descobrir, né, Sim. qual que é a importância dos outros. Então, isso também tem muito a ver com aquilo que você falou em outras ocasiões, em lives e tal, né, essa vontade, esse desejo da criança de fazer parte do mundo do adulto, que é o Uhum. Pequeno Príncipe, de certa forma, ele está ali tentando fazer isso. Ele quer ser compreendido, mas ele também quer fazer parte disso. Está ali relutante, né? Mas ele quer fazer parte. Então Uhum. ele está buscando a utilidade. Qual que é a utilidade, né? No que os adultos veem utilidade? Tive essa impressão também ao longo da obra, né? Sim. O próximo é o que ele gostou mais, né? Ele se, pelo menos inicialmente, foi o Acendedor de Os Lampiões. lampiões. Tem lá Uhum. 7 milhões no planeta Terra, sei lá quantos milhões. Mas esse é bem interessante também, porque tem o acendedor de lampião, ele acende quando o sol se põe e apaga quando o sol reaparece, certo? E aí, só que por alguma razão o planeta dele vai acelerando, vai ficando cada vez mais rápido, até que chegou um ponto que ele tinha que acender e apagar em menos de um minuto. Uhum. E aí isso, com certeza, tem algum significado, né? Essa questão da velocidade sempre maior, né? E é uma obra antiga, já tinha as pessoas já tinham essa sensação de que a velocidade estava aumentando. Imagino que ele pensaria hoje, né? Vendo o mundo como é hoje. Assim, Então, o que me chamou mais atenção na parte dos lampiões era o aspecto da repetição irrefletida das coisas. Né? Porque exato, ele é fala, este repetitivo. pelo menos está fazendo algo que a princípio serve para alguma coisa. Né? Isso. Agora, no momento em que ele só segue o tal do regulamento sem se preocupar com a razoabilidade daquilo, aquilo se tornou um problema. Né? Eu fiz a relação, especialmente, não que o Suzuperry tenha visto isso, porque ele de fato morreu antes, mas quando você tem o julgamento de Nuremberg, né, por conta dos crimes do nazismo, e você tem o julgamento do Eichmann, ele diz que ele não vê sentido nenhum dele ser responsabilizado por nada daquilo, porque ele só estava seguindo ordens. Né? Então Sim. ele já estava fazendo uma crítica, vamos dizer assim, profética nesse sentido, de o que é você só seguir ordens. No caso do Acendedor de Lampiões, ele só era estúpido. Uhum. Né? Agora, no caso dos crimes do nazismo, aquilo tornou o sujeito mau. Né? A mera sequência de ordens. Há muitos casos de pessoas que estavam, por exemplo, ali no exército alemão, elas se recusaram a fazer certas coisas. Sim. E foram à corte marcial e foram mortas, porque elas Sim. falam, isso eu não faço. Né? Isso aqui ultrapassou todos os limites. Esta é a reflexão que eu achei importante que ele apresenta aqui. Né? Não é porque uma coisa pode parecer útil a princípio, ou mesmo que você seja colocado numa situação de obediência, que está justificada a obediência cega às coisas. Uhum. Mesmo porque, o que significa ali o cara ter que a cada 30 segundos, né, acender de novo? Espera um pouco, né? Você quer dormir, É, dorme. Não faz diferença nenhuma. e as famosas pesquisas daquele Stanley Milgram, né, que foi na década de 60, então foi depois ainda, o Saint-Exupéry já tinha desaparecido lá naquela viagem de avião,
Então veio depois, aqui, inclusive aqueles testes, não sei se vocês já ouviram falar, né? Teste de submissão à autoridade. Então eram uns testes bem interessantes usando o nível de choque, né? Hum. Quando o entrevistado ali, né? Eu posso contar aqui rapidamente, mas ele, a pessoa que estava sendo testada tinha que dar choques num Uhum. ator ali, toda vez que ele errasse uma pergunta. E cada vez tinha que aumentar o choque, até que uma hora. Eram gravações, claro, mas chegou uma hora que a pessoa não respondia mais e continuava dando choque. E eles comparavam isso quando tinha uma pessoa mandando fazer e quando ela estava sozinha. Quando ela mesma tinha que decidir dar o castigo ou não, ela parava muito antes. Quando tinha alguém falando para fazer, que também era tudo roteirizado, né, para questão de psicologia comportamental, tem que estar ali tudo estruturadinho. Ela tendia a ir até o máximo, ou seja, eram voltagens que inclusive letais, e o pessoal aplicava aquilo, né? Então foi bem nesse sentido controverso, bem polêmico esses testes, porque mostra realmente como a gente faz coisas cruéis às vezes simplesmente por conta disso. E tem também um livro que eu estou para ler aqui, como muitos que estão atrás de mim que eu não li, que fala do efeito Lúcifer. Você conhece essa daí, Gonzaga? Eu já ouvi falar. Por que Agora, pessoas boas fazem coisas ruins? hum, E ele mostra porque pessoas normais, boas, como qualquer um aqui que está participando, de repente aceitam comportamentos ruins, né? Então é um estudo sobre isso, inclusive um livro muito interessante. Fala daquela experiência da prisão também, né? Foi o cara que fez a experiência da prisão, simulação da prisão ali que no primeiro dia os atores, os cobaias ali como guardas e como prisioneiros já estavam em conflito no dia 1, sabendo que era um teste, imagina na realidade. Então mostra essa questão do poder, é muito interessante, né? De sentir que tem uma autoridade regendo nossos atos, é muito forte isso. Tem mais alguma coisa aí? Vamos para o próximo. não, podemos ir para o próximo. Acho que O já. próximo é o O geógrafo. geógrafo. Uhum. O geógrafo também ele tem uma questão muito interessante, porque ele repetidas vezes fala que ele não sai da mesa dele, porque ele é um cara muito sério, ele não pode perder tempo andando por aí, né? Alguém tem que fornecer as provas para ele. Então ele começou a fazer pergunta lá pro Pequeno Príncipe, ele queria provas, eu quero você precisa me provar, mas ele não queria ele mesmo ver. Comenta um pouquinho aí, o que você achou dessa parte? Isso pode ser interpretado de várias formas, né? Uma delas é uma crítica à tal da hiperespecialização, né? Do Sim. sujeito, ele vai tão profundamente a respeito de um assunto que ele não entende nem do próprio assunto, né? Porque ele tem que abandonar as coisas, né, para poder focar cada vez mais, de forma cada vez mais precisa, até o momento em que aquilo É. perde completamente o sentido. E é verdade, o Pequeno Príncipe pergunta coisas do próprio planeta dele e ele não sabia responder. Exato. Perguntava, acho que se tinha rio, se tinha não sei o que, ele não sabia. Não, estou muito culpado para Né? Como é que conhecer ele meu próprio sabia que estava mundo, ali? né? Ele não sabe, né? Não conhecia ele mesmo, né? O planeta representa a própria pessoa ali, né? Ele não conhecia ele mesmo porque ele estava especializado. Isso acontece com a gente, né? Às vezes é muito bom ali na própria profissão, mas não sabe reconhecer os sinais do próprio corpo, os sinais né, as tendências que passam na cabeça. A gente consegue ignorar nós mesmos, mas não ignorar nenhuma mensagem do trabalho, enfim. Isso é bem interessante, essa reflexão que ele traz também. Não, não só esse geógrafo não é nem a questão dele só pensar no trabalho neste ponto, eu acho. É mais uma questão também de ser como aquele personagem do Chaplin no Tempos Modernos. Não lembro qual é o filme. Aquele que ele faz aperta a porca, aperta o negócio, Sim, sim, depois ele sim. sai apertando coisas que não nem existem. Né? O que ele estava fazendo ali? Qual que era a crítica? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele só estava num trabalho mecânico contínuo. Né? Isso, esse comentário da Thaís é ótimo. Né? Eles são um tipo de adulto, e aí vem a grande crítica, né? Porque ele visitou esses 6, e depois ele vai visitar a Terra por recomendação do geógrafo. E ele vai dizer que a Terra é composta desses 6 tipos. Né? Ou seja, nós temos aqui 6 tipos de adultos. Né? E acabou. O universo ali, né, que nós conhecemos está explicado por essas 6 criaturas. Né? Mas só para terminar a parte do geógrafo. Então, o planeta dele, não à toa, era o maior de todos os que ele tinha visitado até então.
né? Então, há ali um elemento de, vamos dizer, uma certa superioridade. Né? O planeta do geógrafo, ele era o maior porque o interesse do geógrafo era, vamos dizer assim, o mais nobre daqueles que foram vistos até agora. Né? Mas ele era, de novo, alguém que perdia a noção do que é importante e do que não é importante, de uma forma melhor do que o homem de negócios. Né? O homem de negócios era um estúpido absoluto, ele não sabia nem o nome das coisas que ele contava. O importante dele é a quantidade. Sim. O geógrafo, ele está preocupado até certo ponto, né, com coisas reais. Tanto que ele falava, quando... Ótimo que chegou um explorador, um aventureiro, agora não sei qual é a palavra que ele usa, né? Porque você pode agora aumentar aqui, né, o meu, vamos dizer assim, o meu Atlas. Isso. Né? E É o aí, uma vez explorador, né? que o sujeito falava que sabia de alguma coisa ali, ele ia fazer um teste moral para ver se a palavra daquela pessoa podia ser, tinha confiança ou não, né? Então, ele tinha alguns elementos que o tornavam um sujeito um pouco mais complexo do que os outros que o antecederam. Mas, ainda assim, é um sujeito que não sabia para que fazia o que fazia. Né? Aquilo ali estava desconectado da vida dele. Ele estava ali só sentado, ele não podia levantar, porque aquilo lá não era importante. Né? O que era importante era ele manter o registro. Registro de quê? Para quem? Né? Isso é uma coisa que ele não podia responder. Sim, e o aviador, logo no começo do livro, ele já fala, né? Nós que compreendemos a vida, pouco nos importamos com os números. Ou seja, na hora que ele escreve o relato, que acho que tinha se passado 6 anos desde a última vez que ele tinha visto o Pequeno Príncipe, ele já tinha sido alterado, ou seja, aquele convívio com o mundo infantil o alterou, tirou, saiu dele aquela imagem de adulto, ele começou a entender o mundo da criança e aparentemente se tornou uma pessoa melhor, ou seja, aquilo que você falou no começo da nossa conversa, não é que a gente tem que deixar de ser criança para ser adulto, mas tem que conjugar os dois de uma maneira equilibrada e saudável, aquilo que você não deixa de ser uma coisa para se tornar outra. Então, e aqui parece que ele se impactou já pela companhia, né? Ele já se mostra alterado quando ele escreve o livro, né? Quando ele começa o relato dele, a narrativa. Então, ele coloca, nós que compreendemos a vida, pouco nos importamos com os números, já criticando, né? Inclusive, o homem de negócios, né? que fica ali contando estrelas. Uhum. Porque, inclusive na época que ele fez, isso já era um problema razoavelmente sério. Né? Aliás, esse é um problema pós-revolução industrial que não foi resolvido até agora. Né? Ele está nem nesse crescimento contínuo e quantitativo. Né? E isso para ele ali, e é verdade, isso aí não tem nem como questionar, né? É um problema de axiologia, né? Do valor das coisas. O que as coisas realmente significam, para que elas servem? Por que isso é importante ou é interessante ou não? Então, as pessoas perderam a capacidade de fazer esse tipo de raciocínio, porque esse tipo de raciocínio pode levá-las a uma conclusão perigosíssima, que é eu estou jogando a minha vida fora. Né? Daí elas preferem ser os bêbados. Eu bebo para esquecer que eu não sei por que vivo. Né? Porque se eu parar de beber, uma hora eu vou lembrar que essa pergunta existe e aí a minha vida vai se tornar muito mais incômoda. É que o bêbado ele pega um vício, poderia ser qualquer outro, né? Hoje a gente pode falar que são as telas. Você, cara, eu tô estressado do trabalho, eu tô cansado, eu vou ficar um pouquinho aqui no celular. Ou você pode ou, claro, é uma ferramenta, né? O bêbado não, né? É um vício, claro, né? Mas as telas são ferramentas. Você pode usar para o bem, como assistir a nossa live maravilhosa aqui, né, Gonzaga? Ou você pode ficar ali rolando Instagram, gerando dopamina, e aquilo é um vício, né? Assim como o álcool, né? Você gera aquele torpor, aquela recompensa, né? Pela dopamina, aquela coisa toda. E você fica ali, né? E aquilo tira também o seu interesse pelo mundo. Você se envergonha ali por estar no computador, fica um pouquinho mais lá no celular, rola um pouquinho mais o feed das redes sociais. Aquilo se torna a causa, né? A solução é a própria. Causa um problema maior, né? Problemas, né? O Homer Simpson tá forte. Homer Simpson é demais, cara. Sabe que eu tenho que até parar de assistir Simpsons, né? Não pode ficar consultando profecias. Eu até falei, pô, não pode ficar consultando profecia, né? É pecado e tal. Não pode Então assistir não pode assistir Simpsons. Sim. Eu cortei essa daí. Aqui, ó. Silvia Roma. O quê? Não, é porque eu já tinha lido quando você pôs. Perdão. É bem o nosso mundo. O ser humano se preocupa com coisas fúteis e perde a essência das coisas. Pronto, então vamos aí para o planeta Terra, né? Aqui onde cá estamos. Esse aqui é o que
que enfrentamos todo dia, né? Apesar de que todos eles, né, como você falou, são presentes. Então a gente vive com todos esses personagens o dia inteiro e talvez até a gente seja eles um pouco dedicado, ou a Em gente alguma medida. é aquilo, de alguma medida a gente é isso daí, né? Então, Por isso que é um vivemos num livro mundo com alguns reis, muitos geógrafos, um número grande de homens de negócios, um número gigantesco de acendedores de lampiões e um número assombroso de vaidosos. É isso. vaidosos, né? Bem-vindos ao planeta Terra. Até que ele foi bonzinho aí, viu? Podia ter sido mais cruel. E o planeta Terra é onde realmente o Pequeno Príncipe encontra com o narrador, né, com o aviador, né, que é o próprio, no caso, o próprio Saint-Exupéry, e tem aquela hipótese do Pequeno Príncipe ser a imaginário dele quando jovem, né, quando criança. E é aqui que se dá, né, toda a conversa, e vem a lição importante, que é o encontro com a raposa, que é onde, né, a gente já tinha falado, ele aprende a lição, a moral da história ali, se tratando aqui, esse trechinho em si é uma fábula, né? Tá falando ali com os animais. É que a fábula não poderia ter o personagem Isso, humano, né? Teria que ser só não, animais, né? até pode ter o personagem humano, é que a fábula ela tem que estar encerrada em si mesma, né? Isso aqui é um pedaço da história, então a gente está forçando um É, pouco a barra, é dizendo que é uma quase uma fábula. fábula, né? Mas enfim, Temos é onde elementos. sai a moral da história, onde que ele compila tudo, né? Que, deixa eu ver se eu anotei aqui exatamente a frase. Não anotei exatamente a frase. Você tem aí, Gonzaga, exatamente o que ele Ah, coloca? Bom, fala aí, enquanto você fala, eu vou sim. achar aqui no livro, que o livro está na minha mão. Uma coisa interessante, toda a experiência dele na Terra foi no deserto. Né? Ele não... Então, ali é o que é uma situação que é uma terra árida, uma terra cheia de dificuldades, cheia de problemas. Então, o deserto foi todo o lugar onde essa história se desenrola, né? No caso da Terra. Mas ele encontra pessoas, né? Que é o bilheteiro, né? Do trem, não é qualquer coisa assim? Que diz que ali as pessoas vão de um lugar para o outro, que ele vê um trem Ah, vindo eu de vi uma essa. outra Eu li direção. essa parte, mas eu confesso que eu não entendi bem qual foi a dessa parte aí. Porque era o da insatisfação, né? Ele fala, para onde essas pessoas vão? Por que elas estão saindo do lugar o tempo Ah, tá, eu todo? Né? anotei aqui, ó. Nunca se está contente onde está, Isso, disse o guarda-chaves. Ou seja, o humano tem essa característica. Se ele está de naquele lugar, insatisfação. ele vai ficar infeliz ali. Uhum. Essa busca constante por mudanças, né? Que isso eu fiquei ali olhando, né, com uma certa, vamos dizer assim, um certo ceticismo, porque não, foi exatamente o que o Pequeno Príncipe fez, né, num certo sentido. Ele podia ter ficado no planeta dele satisfeito com o que ele já tinha, mas ele quis conhecer o universo. Ele saiu de onde ele estava e depois ele vai voltar para lá. Então, num certo sentido, essa crítica é uma crítica que tem que ser tomada com algum cuidado, né? Porque ali o que as pessoas estão indo fazendo, né, de um lugar para o outro, significa que ele quis demonstrar que vão fazer isso de forma um certo automatismo, né? Eles não estão respondendo a uma necessidade vital, né? Eles estão só indo de um lugar para o outro para fazer coisas meniais, coisas insignificantes, né? E o outro foi o tal do vendedor que ofereceu uma pílula Ah, a que... pílula que mata a sede, né? Exato, que aí eles Essa iam é muito economizar boa. É, 50 e cinquenta e poucos três minutos minutos. É uma de vida. só para contar aqui com exatamente, né? Chega um vendedor querendo vender uma pílula que se ele tomar ele não sentiria sede por uma semana. Tá, mas o que que eu ganhei? Você economiza 53 minutos por semana. E o que você faria se você tivesse 53 minutos a mais? Eu iria calmamente até uma fonte. Sim. Que é como eles conseguem resolver o problema da É sede, né? muito, é muito bom essa ideia, porque você economiza tempo para fazer o quê? Para fazer aquilo que você já gostaria de fazer, né? Você tira o prazer das coisas simples. Isso também é uma lição que eu vi muitas vezes aqui, um livro colocado aos poucos, né? O prazer de se fazer coisas triviais e simples do dia a dia, como por exemplo, você vai na cozinha, você está com sede, você vai na cozinha tomar água. Aquilo é refrescante, prazeroso, né? É tão simples quanto Ou isso. pelo menos deveria ser. Deveria ser, né? Ah, toma água de qualquer jeito. Agora, essa Aqui, também é ó. uma coisa que mostra o quê? A preocupação que se tem com, por exemplo, a questão de longevidade, né? Ultimamente, isso tem ficado cada vez mais presente com o desenvolvimento da medicina, aquela coisa, nós temos que esticar para a gente ganhar tempo. Tempo. E a pergunta relevante nessa história é: você vai ganhar tempo para quê? Diz para mim, para continuar com toda a miséria, a porcaria que você faz todos os dias, não é vantagem.
né? Não é vantagem nenhuma. O que você vai fazer com esse tempo que você economiza? Né? Dar mais demonstrações que você merece ir para o inferno, é mais ou menos assim, né? Não, eu não deixei claro o suficiente que eu não presto. Me dá mais uns 10 minutos que eu vou deixar claro. Isso Eu é uma só coisa, faço besteira. Né? inclusive você tocou num ponto bem interessante, que eu até anotei aqui para escrever, fazer um carrossel, um post sobre isso, que é a gente se recompensa ou recompensa os nossos filhos com coisas ruins, né? Então, por exemplo, se você fizer a sua lição de casa, você vai poder assistir televisão. Pô, você faz um negócio bom e vai ganhar um negócio ruim, você entende? Você premia com coisas negativas, porque, bom, a gente já sabe que televisão não é exatamente a atividade mais adequada, né? Então a gente, você fez, então a gente vai lá comer sorvete, vai fazer coisas que geralmente não pode. Então a gente coloca já aquele, né, a coisa que a gente geralmente não deve, não pode fazer como algo acima. Uhum. Isso é bem curioso. Até fiquei de escrever alguma reflexão sobre exatamente sobre isso. É que basicamente que você ganhou 53 minutos por semana. O que você vai fazer? Eu vou ficar um pouco mais no YouTube. Pronto. Você poderia Estimula fazer o qualquer outra hedonismo, né? coisa. Poderia ali sentar e conversar com a família, poderia, sei lá, fazer uma refeição em casa com os familiares, sei lá, qualquer coisa mais simples, né? E aí, ó, aqui eu Uhum. achei a frase, até coloquei aqui, ó. Põe aí. Eis meu segredo, a raposa falando. É muito simples, não se vê bem a não ser com o coração. E aqui ele está nesse trecho, ele está fazendo exatamente o quê? Ele está ensinando como que o Pequeno Príncipe tem que fazer para que ela, né, a raposa, se torne amiga dele. E aí ela solta essa. Eles estão conversando aqui sobre galinhas, se tem ou não tem caçador, blá, blá, e ele solta isso, o essencial é invisível aos olhos, que é a lição principal aqui do livro, né? O essencial é invisível aos olhos, ou seja, não é bem contando dinheiro, dando ordens ou recebendo aplausos, como a gente viu ali em cada um dos planetas, né? Mas justamente essa aqui é a. E isso responde o problema principal do príncipe. Porque ele saiu do planeta por conta da experiência dele com a flor. Foi isso que o motivou a sair, porque ele quis fazer um amigo. Isso. Né? E especialmente quando ele chega na Terra e vê que aquela flor é uma flor comum, que tem em todo qualquer lugar, ele fica muito desanimado. Porque ele achou que Entendo. aquela flor era especial. E a raposa fala, ela é especial. Porque é aquela que você cuidou, é daquela que você conhece. Uhum. Você ganhou afeto por ela. Né? Como nós aqui também estamos fazendo. Né? Ele vai usando essa relação que eles têm para mostrar em relação a outra. E aí o menino finalmente entende, ele consegue voltar para as outras rosas e dizer: vocês são só flores comuns. Né? E ele vai lá Porque... fazer isso, né? Não é que ele simplesmente pensa, ele vai lá Não, ele vai jogar na cara. vai jogar esculachar, vocês não são nada. O Vocês são elemento. só flores comuns. Aí o elemento rancoroso aí do personagem, poxa vida, podia simplesmente não fazer nada, né? Foi lá jogar na cara Não, das ali, flores. mas foi um momento importante porque ele precisava afirmar aquilo para alguém que não fosse só para ele. Né? Ele precisava deixar claro, não só para ele, mas para o mundo, que há aqueles que são importantes para ele e aqueles que não são. Isso não é uma coisa que ela se resolve só internamente. Né? Isso é um princípio que a gente vê na realidade a todo momento. Nós somos obrigados a tomar decisões, né? A tomar partido muitas vezes, a escolher uma coisa em detrimento de outras. Então ali foi essa tomada de decisão, essa confirmação dessa lição. Né? Até fazendo, né, de novo aquela referência à fofoca, né? É ele poder dizer para todas as mulheres, né? Não, agora não precisa nem referente a um suposto, né, adultério ou não, mas vamos supor, o sujeito está ali numa relação. Ele pode muito ser tentado por outras pessoas que prometem coisas até que, né, mais interessantes do que a pessoa com que ele está envolvido. E ele fala, não, isso não me interessa. Porque apesar dessas vantagens que vocês estão me oferecendo, aquela que eu estou é aquela, né? É a que eu estou interessado, etc. Então, isso a princípio, né? Agora voltando até para a referência da simbologia cristã, era o problema que Eva não conseguiu vencer. Né? Não Sim. importa aquilo que tinha sido prometido, o que importa é que Deus era Deus. Né? E a relação que ela tinha com Deus era uma relação especial.
né? Ela e Adão. Agora, ela se deixou envolver por coisas que não eram honestas, normais, né? Faltou o quê? Essa percepção o que é importante a gente não vê com os olhos, a gente vê com o coração. Né? Não importa as promessas que eram feitas, e mesmo que aquelas promessas fossem verdadeiras, e talvez elas sejam em alguma medida, não numa medida completa, né? Porque se a cobra ali, ou o diabo, não tivesse misturado verdade com mentira, ela não tinha envolvido, né? Ela não tinha convencido a desobedecer. Então havia muito de verdade ali e alguma mentira. E essa alguma mentira foi suficiente. Sim, sim. Você até contou uma vez, né? Até gravei lá com esse microfone aqui, né? Pô, a mentira, ela vem recheada, né? Assim, O aliás, bom ela vem... mentiroso Ela não é é o... o que mente em todo momento. Tá ali no meio, mas cheio de verdade em volta, né? Só mentira por si só, não tem... Todo mundo vai perceber, né? Ela tem que estar acompanhada de algumas verdades, né? Então, essa tomada de decisão, essa mostra pública dessa percepção foi importante. Né? Pareceu um sapatear na cara das inimigas, mas foi uma declaração importante moralmente falando. Né? Porque ali ele estava declarando para o mundo que aquela que ele tinha era de fato especial. Então não era só uma percepção interna, ela também tinha um aspecto externo. Então um objeto ali, né, no caso a relação comum que ele tinha, uma relação comum, uma relação com algo comum, que era uma flor, seja o significado, poderia ser a esposa dele, ou qualquer coisa que seja, o que torna aquele especial é justamente aquela relação de amizade que aprende com a raposa. No fim das contas é isso, né? E acaba tendo também uma relação de amizade ali com a raposa. Ele reconhece a importância do relacionamento com a flor e passa a ver de uma maneira diferente aquilo que era comum e em alguns momentos até incômodo, né, para ele. E também o próprio relacionamento ali com o aviador, né? A amizade que eles fizeram ali e vice-versa. Então, basicamente, o que ele está dizendo ali no livro é que, bom, o que vale justamente são essas amizades, né? Sim. É isso que faz a diferença. A própria temática, né, uma das importantes, que era a confusão entre o que importa e o que não importa, ele quase cai nesse problema, porque ele ficou chateado quando percebeu que a rosa dele não era especial no sentido de única, né? Agora, isso não tinha sido uma preocupação até então. Exatamente. Porque ela sempre foi única para ele. Isso. Ela já o tinha encantado. Então, tanto faz se tem outra que é do mesmo tipo que ela ou não. Aquele encantamento era a parte importante, que é o que ele chama a atenção de todos o momento todo, né? Na história inteira. Então, o próprio príncipe correu esse risco, né, de inverter a importância das coisas e foi salvo por essa amizade com a raposa que mostrou. Agora, tá vendo isso que aconteceu? Agora eu não sou mais uma raposa tanto quanto qualquer outra. Do mesmo jeito que você não é um menino como qualquer outro. Agora nós somos especiais um para o outro. Exatamente, é bem por aí. Acho que com isso... E aí, não, depois ele vai embora. E tem um detalhe... tem uma questão bem interessante, que ele... O aviador, ele se encanta com a risada do menino, né? E aí, quando ele vai embora, ele não diz para qual é a estrela dele no céu. E aquilo ele faz de propósito, pelo que eu percebi, porque ele é como assim, se você não sabe de qual estrela eu estarei rindo, é como se todas elas pudessem estar rindo também. Minha risada pode vir de qualquer lugar, né? Ele usa essa imagem que é bem interessante, né? Que talvez aqui ele esteja já fazendo uma referência à própria separação, à morte, né? Não sei se poderia ser o caso, né? Você pode estar em qualquer lugar e em todos ao mesmo tempo, né? Acaba sendo aquela ideia. É o da valorização do símbolo também, né? Num sentido mais próprio. Porque o símbolo não é a coisa, mas ele remete à coisa, né? Então, ali não era para ele, vamos dizer assim, desprezar todas as estrelas porque não eram a estrela dele. Ao contrário, era para ele valorizar todas as estrelas porque cada uma delas podia ser a dele. Exato. Né? Porque ela continuava sendo uma estrela, ela continuava brilhando, ela continuava tendo o seu próprio valor, a sua própria dignidade, mas todas elas estariam revestidas desta característica da afeição, porque todas elas remetiam ao príncipe. Então ali é como se fosse assim, o segredo de você dar valor a todas as coisas, né? Sem você misturar uma coisa pela outra, como ele tinha feito com a rosa no começo, mas ao contrário, é fazer com que todas as rosas lembrassem da rosa do planeta dele. Né?
É aquela história, eu vou usar o da mulher porque tá fácil, né? É como se todas as mulheres te lembrassem da sua mulher. Sim. E você a valoriza cada vez mais por causa disso, porque a todo momento você lembra dela e tem essa percepção, essa visão daquilo que nela é importante. Tá? Então, é como se você aprendesse a dar esse valor às coisas, né? E não ficar deprimido pela perda, Sim. né? Que é o que aconteceria logo em seguida, porque a cobra, né? De novo, que era má, mas ajudou, mas era boa, aquela coisa toda, daria o passaporte, né? O ticket de retorno para o planeta dele, porque o corpo dele era muito pesado. Né? E até Então ele agora eu não precisava se sei livrar do corpo. como que ele viajava de um planeta para outro, eu não, simplesmente Passarinho. surgia, ia de passarinho. Uhum. Tem porque as imagens, né, as ilustrações foi ele que fez. Então elas são complementares à história. Isso eu não tinha visto. Aqui, ó. Essa mesmo. Ele vai de passarinho. O Evandro de passarinho, que beleza. Vai voando de Ele é passarinho. bem levinho, né? Mas no Mas eram final. muitos passarinhos. Tá certo. Então tudo bem, né? Os passarinhos não queriam voltar, aparentemente. Mas no final ele cai, né? Ele fica Ele ali cai. no chão, não é que ele vai embora, ele morre no caso, parece. Então, mas na viagem que ele faz para a Terra, parece que é uma viagem diferente das outras, né? Parece que aconteceu alguma coisa, tanto que ele fala ali com a cobra, né? Onde eu caí, onde eu, né? Então, sei lá, dá para você meter até um platonismo ali na coisa, né? As almas, né, perfeitas, elas são encarceradas num corpo e a gente tem que viver essa vida miserável, né, até a hora que o nosso corpo finalmente libera a nossa alma para a gente voltar para o lugar melhor. É uma das alternativas, né? Isso aí não tá simples. Mas parece que a viagem para a Terra de fato tinha alguma diferença que não ficou clara, tanto que a forma de sair também não era a mesma que ele usou em todos os outros casos. Porque viajar entre os planetas antes pareceu muito simples e da Terra não pareceu nada simples. Pois Né? é. Então ali é uma referência ali, né? Ele morreu, a cobra picou, né? O veneno da cobra destruidora ali, e ele pôde se libertar ali do corpo pesado e voltar para o planeta dele. Se ele voltou ou não, a gente não sabe. Agora, o aviador dá como uma demonstração ali de que isso de fato aconteceu, porque o corpo do menino não estava em lugar nenhum, né? Agora, Mas agora a piadinha sarcástico-irônica, hein? O livro começa com uma cobra que engoliu o elefante. E termina com uma cobra e o menino desapareceu. Eu acho que valia um raio-x naquela cobra para a gente sim. descobrir. Mas ele fala que a cobra mata em poucos segundos e a cobra pica o menino e o menino fisicamente morre ali. Mas Depois o ele corpo dele desaparece. some. O corpo dele só, mas ele durante, antes de desaparecer, ele tá ali, estatelado no chão morto, né? Sim, sim. Então é aí que ele dá algum sinal do como ele via, né, a questão da morte, da separação, enfim, tá ali presente, né? Se ele, Uhum. mas ao mesmo tempo ele fica com aquela esperança de encontrar, de voltar, ele fica com aquela esperança de reencontrar, né? Sim. E aí, mas no fundo ele sabe que não vai rolar, né? Mas Bom, mas se alguém encontrar, para mandar uma carta para ele. para mandar uma carta para ele. Mas aí, enfim, tá ali a questão da. E outra, ó que curioso, por isso que eu falei, ninguém encontrou o corpo do Exupéry também. É verdade. Ele voltou para o Eles. planeta dele. Então pode ter sido. E ele desapareceu justamente num dos Voando. trabalhos, né? Que ele fazia entrega de cartas, né? Ele fazia correspondência, E reconhecimento de guerra, né, também. Ele que é fazia uma que- semi-espionagem de guerra. com aqueles aviões que deve ter a hélice com a força de um liquidificador de hoje em dia, né? Que é um negócio extremamente perigoso. Era uma das profissões mais perigosas que tinha na época. Até chegaram a falar, por que de acho a gente está mandando esse monte de carta, colocando em risco centenas de aviadores, ele era um deles, né? E com isso, terminamos a obra. Já tiramos aí uma parte da graça de quem não conhecia, mas quem conhecia, acho É. que é legal ler de novo e levar em conta aí um tanto do que a gente trouxe para conversa, e com certeza não é à toa que esse livro foi traduzido para 50 milhões de idiomas diferentes, né?
Não, eu não tava brincando, acho que são 505, sério, é um número absurdo. Vou até procurar, peraí. Vamos ver. Mas vai falando aí. Eu Eu lembro acho de que eu não vi foi em tudo algum isso, lugar. não, mas foi um número. Você Não, pode. sério, absurdo. Vamos ver aqui, ó. Pequeno Príncipe, 300 idiomas e dialetos. 300? É. Não, eu Mais, achei 500. mais de 300. É, o 500 é mais de 300, então não tá errado, né? Boa. O livro foi traduzido para mais de 505 diferentes línguas e dialetos ao redor do mundo, sendo o segundo trabalho mais traduzido já publicado, perdendo só para a Bíblia. Olha só. Então tá aí, né? Se você não leu ainda, leia. Recomendo. Não sei se é E incentivo ou assim, não, mas essa live deve durar mais tempo do que a leitura do livro de cabo a com rabo. certeza, com certeza. É, com certeza. E é um livro que você vai nas. Tem gente que coleciona o livro do Pequeno Príncipe por de tantas edições diferentes. Tem sutilezas na tradução, tem mudanças no desenho, tem um filme que é muito bonito, que não é exatamente a história, que senão não daria nem para fazer um filme, mas é um filme muito bonito, né? Com animações bem boas. Acho que é um filme, inclusive, longo, tem mais de 2 horas, conta a história do Pequeno Príncipe, que é muito bonito. Vai dar para ver com as crianças, se eu não me engano, é bem legal. E é isso, vamos lá, que 1h30 eu já vou receber aqui reclamações da minha equipe, porque fica muito tempo falando. Mas, pelo menos a gente tá aqui, passamos pela obra inteira pela primeira vez, né, Gonzaga? O do Senhor dos Anéis não deu, Não, mas e, e é isso. eu nem tive esperança. Mas vamos lá, quem estiver aqui assistindo até agora, obrigado pela audiência. Deixem nos comentários ou no grupo de WhatsApp, quem faz parte, sugestões de obras para a gente trabalhar aqui. Pode ser obra de literatura infanto-juvenil, pode ser obras de filosofia voltadas para a educação, pode ser obra, qualquer coisa aí que a gente tenha condições de comentar. De preferência o Gonzaga, né? Aquele que vai fazer os comentários, mas temas de educação em geral, inclusive coisas de alimentação, educação de crianças, qualquer coisa assim, sugiram para a gente, tá? Porque as lives são feitas para vocês que estão nos assistindo. Então, a gente quer saber o que vocês estão achando e quais temas interessam, tá bom? E vamos tentando também trazer outros convidados. Por que a gente não tem trazido tantos convidados? Porque eu estou imerso num projeto que vai chegar em novembro. Tá? A gente lançou hoje um curso novo sobre educação infantil e harmonia familiar. E daqui umas 3 semanas a gente vai, da Tutória, que a gente vai lançar uma novidade totalmente diferente. Então eu tenho gastado muito tempo nisso e vocês vão ver em breve. Aqui a Gisele, Pepe, tudo bem, Gisele? Excelente lives, meninos, sempre bom ouvi-los. Obrigado, Gisele. A gente se vê sábado, né? A gente tem encontro lá, um curso que a gente está fazendo. E os demais que estão aqui conosco, muito obrigado. E Gonzaga, obrigado novamente pela sua participação e aula, como sempre. Então é isso, só dá uma boa noite aí pra gente. Só é nós, é isso? Dos vaidosos, né? Você fala o elogio, eu falo, fala de novo que eu vou tirar o chapéu. É isso aí. Então tá ótimo. Obrigado, pessoal. Então, Até gente, mais. boa noite. E